Olá, hoje vamos tratar sobre o assunto nulidades processuais. Nós estudamos em Teoria Geral do Processo, um período anterior a esse módulo, que a relação de direito material e a relação de direito processual, ambas são autônomas e independentes, embora tenham aí alguma correlação entre os campos do direito material e os campos do direito processual. Na teoria da nulidade das relações processuais, nulidade dos atos processuais, nós vamos utilizar a mesma lógica que aprendemos no direito material civil. O direito civil estabelece a teoria das nulidades dos atos jurídicos. Todo ato jurídico, de uma forma geral, ele deve ter ali um objeto lícito, partes capazes e uma finalidade de acordo com a lei, ok? Então, você tem a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, há partes, objeto e forma. Da mesma forma, do mesmo jeito, no direito processual civil, também existem os atos processuais que devem ser praticados com o sujeito correto, o procedimento correto e o objeto correto. Uma vez que haja aí alguma falha, algum equívoco em relação a um desses elementos, nós podemos ter alguns vícios, e esses vícios são tratados no Código de Processo Civil com a pena de nulidade ou de anulabilidade, a depender do grau de prejuízo que esse vício traga ao ordenamento jurídico, à parte que será afetada ou ao próprio Estado, ao próprio bem comum. É assim que vamos fazer uso do próprio estudo da escada pontiana, onde nós temos atos inexistentes, atos passíveis de nulidade absoluta e, num terceiro nível, atos passíveis de nulidade relativa. Vamos ainda avançar o quarto nível, onde traremos o ato que tem toda a formalidade escrita, entretanto, alguma condição, termo ou encargo impossibilita que aquele ato que tem partes capazes, procedimento comum e objeto lícito não produz efeito sob a égide de ausência de condições, termos ou encargos. Estamos aí falando dos atos ineficazes, aqueles atos que, embora regularmente constituídos, eles ainda dependem de um quarto nível de realização para que produzam os seus efeitos. A mesma regra, a mesma lógica do direito material é aplicada no direito processual. É assim que vamos ver aqui, a partir do nosso Código de Processo Civil, no artigo 276 ao artigo 283, a teoria das nulidades processuais. Nada mais é do que a aplicação da nulidade do ato jurídico ao ramo do direito processual, certo? Nós temos aqui, com base nessa explicação a priori, o próprio caput do artigo 276, que diz o seguinte: quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Nós temos aqui diversas informações já nesse dispositivo. É o venire contra fato próprio. É proibida a postura contraditória da parte. Mas
Aqui o artigo não só se refere ao princípio da boa-fé, a boa-fé que justamente proíbe, veda que a parte que deu causa a determinada nulidade a invoque em seu benefício mais à frente, como exige que o leitor, o exegeta, ele verifique que o objeto ele deve ser de acordo com a forma prescrita. Vamos ver aqui os âmbitos da existência, da nulidade relativa e da nulidade absoluta. Para que exista determinado ato processual, é imprescindível que haja o quê? Partes, objeto e forma. Esse é o ato jurídico material. No direito processual, nós temos o quê? O princípio da instrumentalidade das formas, que já vai flexibilizar esse segundo elemento. Portanto, o artigo 276, ao tratar quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, essa parte já traduz uma exceção à regra. A regra de que no direito civil, seja o direito privatista, material ou processual, a regra da liberdade da celebração das formas. Nós não temos aqui uma tipicidade das formas. Se for um ato lícito, um ato legal, um ato conforme aos princípios do ordenamento jurídico, aquele negócio tem liberdade para celebração da sua forma. Agora, há casos restritos em que o ordenamento jurídico, a lei, conforme diz aqui o artigo 276, a lei exige uma forma para que aquele determinado negócio jurídico ocorra. Da mesma forma, são os negócios jurídicos processuais. Nós veremos ao longo do curso que há uma cláusula geral para celebração de negócios jurídicos processuais. As partes cada vez mais são convidadas a dialogarem entre si, abandonarem o processo adversarial e constituírem negócios jurídicos que venham a finalizar essa lide, finalizar essa controvérsia que foi ali levada ao judiciário. Em alguns casos, há a necessária observação de procedimentos como a homologação do Poder Judiciário de acordos judiciais, a homologação de termos de conciliação, a homologação de termos de mediação, para que esses atos processuais celebrados aí na égide da autocomposição venham a ter efeitos processuais, efeitos no ordenamento jurídico e possam ser exigidos, dando-lhes a eficácia necessária. Agora, nesse artigo 276, já disse que a parte que provoca alguma nulidade desta forma, deste ato processual, a parte não poderá se fazer valer daquela nulidade que ela mesma causou em benefício próprio. Isto é uma manifestação, é uma substanciação do princípio da boa-fé, que é elencado ali nas normas gerais do Código de Processo Civil. Bom, senhores, com base neste arcabouço inicial, nós podemos passar para a resolução das questões enunciadas no nosso material didático. Para que não fique delimitada, para que não fique parcelado o entendimento, nós vamos encerrar essa fase introdutória e prosseguir com os próximos vídeos, onde trataremos das questões
que foram trabalhadas ao longo das nossas aulas nessa última quinzena, sobre nulidade processual.